Pode falar. Então, pessoal, a gente vai começar a aula sobre oxidação e redução novamente. Na aula anterior que a gente teve, eu expliquei para vocês que, no caso, o processo de ferrugem é o que? É basicamente uma oxidação. Por isso que a oxidação e redução é tão importante no nosso dia a dia, porque ela tem muita aplicação. Aí eu falei para vocês, lá no caso da palha de aço, que é aí o nosso famoso bombril. A palha de aço, ela é feita de ferro, e o ferro ele oxida perdendo elétrons por oxigênio que está no ar. Uma vez que ele perde oxigênio, ele vai oxidar e enferrujar. Na nossa tabela periódica, a gente já tinha visto que a gente tem aqueles átomos que eles têm tendência natural de ganhar elétrons e aqueles que têm tendência natural de perder elétrons. Aqueles que têm tendência natural de ganhar elétrons, eles geralmente estão nos últimos grupos, eles já têm 4 elétrons na camada de valência. Por que eles tendem a ganhar elétrons aí? No caso, eles têm 4 elétrons, eles precisam de quantos elétrons para poder chegar aí na famosa regra do octeto? Mais 4, certo? 4 mais 4, 8, eles ficam com 8 elétrons e chegam à regra do octeto. Então, a gente vai ter os átomos que eles vão ter a tendência natural de ganhar e os átomos que eles vão ter tendência natural de perder elétrons. A gente representa essa tendência natural de ganho e perda de elétrons com o que a gente chama aí de número de oxidação, o famoso NOx. Então, o NOx do oxigênio, que está lá na família 6A, é o que? É menos 2, porque ele estando na família 6A, ele já tem 6 elétrons na camada de valência dele, ele quer ganhar mais 2 para chegar aí à regra do octeto e ficar estável. A gente trabalhou que, no caso, a gente chama de átomo aqueles que estão, todos aqueles elementos que estão lá na tabela periódica e tem o número de prótons e de elétrons igual, ou seja, eu vou dar o exemplo do oxigênio aqui para vocês. O oxigênio, ele tem quantos elétrons na camada de valência dele? Quantos elétrons ao seu redor? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá na tabela periódica, a gente já sabe que ele tem 8 prótons no seu núcleo. 8 prótons, aí ele tem 8 elétrons. Então, 8 prótons porque é positivo e menos 8 porque os elétrons eles são negativos. 8 menos 8, 0. Então, a carga final do oxigênio, do átomo oxigênio é 0. Quando a carga final não der 0, a gente vai ter o que a gente chama de íons. Então, ele para de ser um átomo e ele passa a ser um íon. Por exemplo, quando o oxigênio ele quer ganhar, como ele só tem 6 elétrons na sua camada de valência, porque a distribuição eletrônica certa dele na verdade seria esse aqui. Ó. A gente ia ter 2 elétrons na primeira camada, né? E mais 6 elétrons na segunda camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendo 6, ele quer ganhar mais 2 para ficar com 8. Então, ganhando mais 2 elétrons, a gente tem o que a gente chama aí de íon oxigênio, o O2 menos, certinho? Uma vez que ele ganha o que? Cargas negativas. Para vocês lembrar disso, vocês têm que saber o seguinte: ele tem 8 elétrons no núcleo, aí ele tem 8 menos 8 elétrons que fica na eletrosfera de 0. Quando a gente tem o íon, a gente vai continuar tendo 8 prótons, mas o número de elétrons vai mudar. A gente vai passar a ter 8, daí a gente acrescentou mais 2 elétrons, então a gente fica com carga negativa menos 10, que dá menos 2. Esse menos 2 aqui é a tendência natural do oxigênio de receber elétrons. Então, a gente representa isso como um NOx menos 2. No caso do hidrogênio, o hidrogênio ele é dessa forma. Então, ele tem um próton e ele tem um elétron. Um próton, uma carga positiva, mais um elétron, uma carga negativa, ficando com
com zero de carga aí. Quando a gente está querendo calcular o número de oxidação dele, a gente tem que ver a parte que ele fica mais estável. No caso, ele vai ter uma tendência natural de perder esse elétron aqui. Uma vez que ele perde esse elétron, ele passa a ser um íon positivo. Então, a gente vai continuar tendo um próton, mas os elétrons vai ser zero. Isso aqui dá uma carga resultante de zero. Ou de 1. De mais 1. Esse mais 1, que é a tendência natural do hidrogênio de ganhar, não, na verdade de perder elétrons, a gente representa com um NOx mais 2. E por que o hidrogênio ele tende a perder esse elétron? Se vocês lembrar bem, eu falei para vocês que a partir de 4 elétrons na camada de valência, os átomos eles tendem a ganhar mais 4 elétrons para ficar com 8 e obedecer ali a chamada regra do octeto. Porém, alguns átomos, como o hidrogênio, que eles têm menos do que 4 elétrons na camada de valência, tendo só 1 elétron na camada de valência, o que ele vai fazer? Ele vai tender a perder esse elétron na camada de valência dele para poder chegar à estabilidade de um dos gases nobres que a gente conhece aí como hélio. O hélio tem 2 elétrons na sua camada de valência. Os outros gases nobres, como o neônio, que fica logo abaixo do hélio, ele vai ter 8 elétrons. Os demais também têm 8. Por causa dessa peculiaridade aqui, né, do hélio ele ter 2 e alguns átomos eles tenderem a perder esse elétron para chegar à configuração do hélio, a gente esse nome, regra do octeto, está entrando em desuso e a gente está usando mais a seguinte nomenclatura, que os átomos eles tendem a atingir a configuração de gás nobre para poder ficarem estáveis. Por exemplo, aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio, o que ele vai fazer? Ele vai tender a se ligar com um átomo, ou seja, doar esse elétron dele para outro átomo. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês do cloro. O cloro, o Cl, ele já tem 7 elétrons na camada de valência dele, tá? 7 elétrons. Ele precisa de mais quantos elétrons para chegar no octeto aí? Mais 1 elétron. O hidrogênio, ele tem esse 1 elétron na camada de valência. Então, eles vão juntar a fome com a vontade de comer para poder ficarem estáveis. Então, o hidrogênio vai vir e vai doar esse elétron dele para o cloro, e assim o hidrogênio ele fica com 2 elétrons, ficando com a configuração do hélio, e o cloro ele fica com 8 elétrons, ficando com a configuração dos demais gases nobres. Para simplificar isso aqui, quando a gente vai representar na forma, alguma hora que a gente for resolver alguma questão, a gente coloca só CLH, que é a ligação aí que acontece. Ou então HCl. Por conversão, a gente sempre coloca o átomo mais eletropositivo na frente, tá? Então fica HCl, que é aí o famoso ácido clorídrico que a gente tem. Ácido clorídrico. Certinho? Então esse aí, por isso que o hidrogênio ele tem essa tendência natural de ganhar elétrons ou de perder elétrons para poder chegar a essa estabilidade, e o oxigênio ele tem tendência natural a quê? A ganhar elétrons para também ficar estável aí com 8 elétrons na sua camada de valência. Qual que é o problema que a gente tem quando a gente vai fazer número de oxidação? Nem todos os átomos a gente tem o número de oxidação tabelado. Então nem todos eles têm uma tendência natural de ganhar ou perder elétrons. É o caso aqui do enxofre, que a gente representa ele pela letrinha S. Aí, como é que a gente vai fazer nesses casos? A gente vai usar os átomos que a gente sabe o NOx, no caso aqui o oxigênio e o hidrogênio,
para a gente poder descobrir o NOx do enxofre. Então, quando a gente for resolver uma questão dessa aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A gente vai descobrir o NOx de cada um dos que a gente tem tabelado, para poder descobrir o desse aqui. E eu entreguei, no caso, uma tabela para vocês em sala, que nela vai ter um conjunto do NOx de cada uma dos elementos que a gente tem na tabela periódica tabelados. Vocês vão notar que quando vocês olharem essa tabela, vocês não vão encontrar lá o enxofre. Então a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer para descobrir agora o NOx do enxofre? A gente vai fazer essa tabela aqui, ó, para facilitar, tá? Aí a gente coloca aqui na primeira parte o NOx deles separados, NOx, e aqui embaixo a gente vai colocar o NOx deles juntos, tudo bem? NOx do grupo. Então, o NOx deles sozinhos e o NOx do grupo, certinho? Qual é o NOx do hidrogênio que a gente tinha visto? O NOx do hidrogênio é menos 1, então a gente coloca aqui, mais um aqui. O NOx do enxofre, do S a gente quer descobrir, então a gente coloca um X. O NOx do oxigênio, a gente já sabe que é menos 2, então a gente coloca aqui menos 2. Agora, que a gente sabe o NOx de cada um dos tabelados, a gente vai fazer o quê? Vai descobrir aqui o NOx do enxofre, mas para isso a gente tem que ver o NOx do grupo deles. O NOx, no caso de cada um deles no grupo, o NOx do hidrogênio